Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que vão entrar nessa live também para, como são de costume, né? Aqui é o domingo, na quinta, nós estar com a palavra de Deus no ar, diante aqui dos nossos corações. E eu vou trazer hoje uma palavra que está escrita nas cartas de Paulo aos Colossenses. É uma palavra grandiosa para a nossa vida, uma palavra que nós podemos meditar. Amém. Sejam bem-vindos. O livro 1 aos Colossenses é onde eu vou trazer uma palavra e quero dizer para os irmãos que Deus colocou no meu coração essa palavra e quero hoje fazer uma oração também junto com a igreja, depois trazer a palavra. Deus está cobrando a oração pela nação, pela igreja, pelos irmãos de todo o Brasil, seja também de todo o planeta, mas nosso direito é interceder pelos irmãos do Brasil, da nossa pátria. Sabemos que estamos num tempo difícil, nós sabemos que estamos aí vivendo uma prensa, uma ali está agindo com força, muitas vidas partindo, muitas pessoas morrendo, é o evangelismo aí do Senhor, e não é mais que nem antes. Cadê aquela alegria, cadê aquele avivamento? As pessoas com medo de ir para a igreja, com medo de ir ao inimigo que está exatamente agindo com força para a igreja do Senhor Jesus recuar. Mas nós não recuamos, porque nós somos mais do que vencedor, né, irmão? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quero essa passagem aqui que Paulo ele fala de oração, a oração pelos fiéis, e como eu oro pelos irmãos, peço que os irmãos também orem por mim, para nós ter força para ministrar a palavra, ter força e coragem de falar da verdade, porque quando nós falamos da verdade hoje, sabemos que vamos receber alguma repreensão, porque o inimigo ele está na pele das pessoas aí, ele está no coração das pessoas, e quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de uma paz maravilhosa, né? De uma libertação, e sabemos que muitas almas, muitas vidas, aleluia, vão perecendo, mas nós deveríamos observar aqui a palavra de Deus. Aleluia. O versículo, irmão, começando aqui do 9. Colossenses, o capítulo de Paulo aos Colossenses, e o prefácio de saudação, capítulo 1. Mas vou iniciar aqui e vamos observar aqui a palavra de Deus. Versículo 9 diz: deixa de pé, por favor. Eu sei que eu estou fazendo assim porque Deus tem me cobrado. Deus me cobrou para mim chamar a atenção da igreja, os irmãos orar. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 9. Vamos orar. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que sabemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios
do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, aguardando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Aleluia. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono ou domínio, dominação, seja governo ou poder, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo, e que nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que ele habitasse toda a plenitude. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E essa energia hoje está assim, né? Auxiliando, né? Eu fiquei concentrado para você. Nós vamos adorar a Deus. É isso. Vamos orar. Esperando Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra, que nós possamos, Deus, ficar no foco. Abençoa, Pai, esta localidade, nosso trabalho. Repreenda todo empecilho, toda barreira. Bote por terra todo pensamento, obra do diabo, tudo aquilo que o inimigo quer, para que a gente venha enfraquecer. Mas aqui está a tua palavra, Sagrada Santa, pura e maravilhosa. E ela iluminará o nosso ser, nosso coração, em nome de Jesus. Fique na frente de tudo e nos guia por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, amados, aleluia, como aqui está a palavra de Deus, eu vinha falando, irmão, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós honramos a Deus, quando nós nos sentimos dependentes de Deus, quando a gente bota Ele em primeiro lugar, Deus, Ele passa a nos amar numa profundidade tão maravilhosa, que Ele vai derramando no nosso coração uma alegria que é chamada de fruto do Espírito. E Deus dizia assim para mim, ó, quando você ama alguém, ela fica na sua mente, no seu coração, fica gravada ali. Então Deus fez entender, irmão, quando a gente passa a amar uma pessoa, a gente tem uma dedicação carinhosa por ela. A gente lembra
A gente quer estar com aquela pessoa, a gente quer ver aquela pessoa sorrindo, quer ver aquela pessoa, né, olhando e vendo uma proteção. Isso Deus fala para a gente entender que se nós amar Ele, Ele vai estar na nossa mente, Ele vai estar no nosso coração. Nós vamos estar querendo ver Ele, nós vamos estar querendo estar perto dele. Então nosso amor vai ser um amor fraterno, um amor agape por Deus. É como um casal apaixonado, tá? Ele faz tudo por aquela jovem, ou a jovem pelo jovem. Então o amor de Deus, Deus revela de muitas formas para nós entender como é para nós amar Ele, como é que a gente grava Ele na mente, no coração, para a gente não esquecer. Porque quando Ele está gravado dentro do nosso coração, irmão, até dormindo a gente clama, até dormindo a gente adora. A gente vai sair ali, mesmo sonhando, mas está sabendo que é crente, sabendo que é cristão. E ele busca e adora o Senhor. Então é muito importante nós, nesse tempo hoje, nós ter esse prestígio com Deus. Não sei se os irmãos estão sabendo, mas hoje era convocado aí os evangélicos para ir ali para São Paulo, para Paulista ali, levantar clamor, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, está sabendo, irmão? Nossa luta é contra os principados. Mas nós temos que entender que nós vamos orar para Deus repreender os principados potestades que estão usando o ser humano. Porque o diabo usou dele que teve ser humano, que teve coração, que o diabo se apossou. E quando uma autoridade ela está ali com o coração apossado malignamente, você sabe que a humanidade vai sofrer, porque eles vão usar o poder, eles vão usar o seu cargo, eles vão usar ali para destruir, porque nem o ser humano ele tem condições de ter poder. Quanto mais o homem tem poder, mais o homem se orgulha, mais o homem fica valente, mais ele fica o cara. Então nós sabemos que o nosso país já até tem falar aí que está sendo pessoas falando em guerra. Pode acontecer a terceira guerra mundial. Nós sabemos que está morrendo mais gente que uma guerra. Nós sabemos que o mundo ele está precisando da nossa oração. Ele está precisando que nós interceda. Vai me chegando no coração que Deus me falava para mim, falar para a igreja. Fala para a igreja. Fala para a igreja orar, fala para a igreja pedir misericórdia, fala para a igreja levantar súplica, para a igreja levantar clamor. Irmão, Deus está falando conosco, porque o clamor é exatamente quando Deus vai agir. Deus vai ter que interceder por esse país, por essa nação, por esse povo. Nós temos um país muito evangélico, nós temos muitas pessoas aí que são cristãos, que estão aí sofrendo, que estão aí no meio do mundo, mas estão lutando porque é um principado que habita aqui no Ceará, habita em São Paulo, habita no Rio, habita em Brasília, habita em todo canto. E a igreja que sofre é a igreja local, aonde a igreja vai sofrer, a igreja aqui, aonde a igreja sofrer, a igreja em Brasília. Mas são 27 estados que estão com 27 potestades aí, os principados, trazendo angústia para a nação, angústia para o povo. Sempre teve, irmão, sempre teve, a nação sempre teve esse principado, essa potestade levantada, porque o prazer do diabo é ver crente sofrer, o prazer do diabo é ver crente angustiado, o prazer do diabo é ver crente chorando, é ver crente blasfemando. É o prazer dele.
E a igreja está parada, a igreja está precisando, o povo não pode olhar para ser uma nação que seja só dividida. Nós temos que ter mais união, nós temos que nos clamar, nós temos que pedir a misericórdia, porque o país inteiro ele está com o principado coberto de trevas, de coisas malignas. Quando é que nós vamos saber? Quando Deus revela. Deus revelava para os apóstolos, porque os apóstolos estavam na frente. Vamos orar, porque orar é quando nós sentimos a necessidade que Deus entre com a providência. Algo vai acontecer, irmão. Não é porque as pessoas têm na igreja já vai poupar, não. Eu estava essa semana, ontem, lá no meu quarto, e eu tomei banho, estava ali penteando o cabelo e eu observei um casal lá na praça, aquela pracinha que botaram de banco, bêbado, embriagado, mas ele mostrando carinho por aquela parceira embriagada, caída. E Deus fez que eu focasse neles, e eu foquei neles. Deus fez que eu observasse o carinho dele por ela. Ela botou a bebida, bebeu, deu a ele, botou a garrafa lá, depois ele pegou o copo, bebeu, ficou carinhando ela ali. Olhava para ela, passava a mão, e Deus está vendo. Ela está deitada, embriagada, mas ele está embriagado, mas ele está protegendo. Protegendo por quê? Porque ele tem sentimento por ela. Quem tem sentimento pode estar, tiver, protege. E Deus fez eu entender que ia ter aquela separação. Quando que eles iam se separar? Por quê? Porque estavam eles ali deitados no banco, embriagados, caídos. Aí Deus fazia eu entender que a separação dele, parar de fazer aquilo, era o hospital. Ele ia entrar no hospital, ela não poderia ir lá, e eles iam se afastar, mas ia ter aquele afastamento. E eu olhando ali, observando, e achei até interessante, porque fez lembrar muita coisa, como o amor ele é uma coisa bonita, pode estar em quem tiver. O amor ele é proteção, o amor é divino. Então eu olhei, deixei, voltei, aí fui tomar café. Irmão, não fez 5 minutos. Aí aquela pessoa estava do lado, que a filha dele mora em cima. Aí aquela pessoa, a forma dele chegar, pedindo a comida. Aí eu observei, digo, já tão rápido, estava caído, já estava. Aí ele se despertou e já veio agarrado na mão e aquela coisa. Aí de repente eu me sento, começo a tomar café, aí eu vi aquele alvoroço na escada, já a filha. Já era ele, já estava desmaiado, caído, aconteceu água, cabeça rachada, o sangue para todo lado. E eu fiquei ali meio angustiado e saí, vim para cá, que eu cheguei bem aqui, a neta dele vinha correndo, pedindo socorro, porque não teve ninguém que ajudasse. Aí me pediu para me socorrer, e eu vi aquela menina, eu assim parece como eu estivesse vendo uma filha minha, chorando, pedindo socorro. Então fui lá, socorri essa pessoa, botei aquela pessoa sangrada no carro, levei para a UPA. Isso é só, irmão, para a gente entender algo. Depois que passou tudo, sabe o que veio acontecer? Foi eu decidir o que Deus me revelou. Ali era uma revelação, naquele momento que Deus estava me mostrando qual era a separação daquelas pessoas. Mesmo caída, mesmo abandonada, mesmo só, mas ia sem separar. E eles foram separados, porque agora vai ser difícil de umas pessoas dessa viver. E eu sentado ali, Deus falando comigo.
Porque Deus fala, irmão. Quando nós somos servos de Deus, Deus revela as coisas aqui para nós entender. E eu vim entender quantas pessoas não estão por aí fazendo isso. Ah, a família é cristã. Nós não estamos aqui botando cristão no meio. Nós estamos botando a humanidade que necessita de Deus. Nós estamos botando que nós temos a nação, o povo que são vida. E que há um principado para destruir, seja lá ele quem for. E tem um Deus no céu que está revelando que o diabo está ceifando, o diabo está destruindo, o diabo está fazendo o que ele bem gosta de fazer aqui na terra. E muitas pessoas que não têm observado, porque nós vemos que mesmo que seja família, mesmo que seja crente, mas a gente vê ali como há ódio no coração das pessoas pela própria família. Porque eu creio que, por ruim que seja o pai, o filho tem de amar. Ou que ruim que seja o filho, o pai tem de amar. E é a defesa da natureza que Deus gosta. Mas a gente passa por cada testemunho, por cada coisa, que aí eu olho e digo assim, não é porque a pessoa está na igreja com a Bíblia na mão, é crente, não. Então eu ia dizer que o diabo ele é crente porque ele estava lá, ele foi criado lá no céu. O canto dele lá, a Bíblia diz que ele era fogueado em meio de tantas coisas lindas. Se chegasse alguém, Senhor, qual foi o anjo mais lindo que tu fez? Aí Deus disse, olha para lá, Lúcifer, afogueado em todo o sistema ali de coisas lindas. Era tanta coisa linda, tanto poder que o coração dele subiu. Aí nós estamos vendo que ele foi jogado lá, e lá ele foi tirado. Aí nós vimos que Adão caiu lá no jardim do Éden, lá dentro do jardim, lá na santidade. Lá dentro do jardim, lá dentro da santidade, Adão foi julgado. Ou seja, ele recebeu o seu castigo. E Deus expulsou ele do jardim. Os irmãos sabem que ele foi expulso, porque Deus expulsou. Aí eu perguntava por que tu fez e amava e expulsou. Eu amava e amo. Quando ele estava no Espírito, ele poderia estar comigo. Mas no momento que ele obedeceu, pegou, ele está na carne. E não fica ninguém carnal perto de Deus. Aí Deus, ele colocou o anjo de frente na porta e botou uma espada lá, olha a espada lá, chamada de espada fumegante. Corta para um lado, corta para outro, corta para frente, corta para trás. Quem entrasse lá, a espada estava pronta para cortar, destruir qualquer ser. Ninguém entra no céu, irmão. Ninguém entra no céu, porque é a espada fumegante cortando. Aí Deus disse, tem uma porta para vocês entrarem. É Jesus. Mas aqui nós estamos falando de um homem chamado Paulo, um homem que foi chamado, se dedicou a sua vida. Paulo está falando aos Tessalonicenses, está falando para os Colossenses, está falando para a igreja. Paulo ele não está separando nenhuma condição de igreja. Paulo é a igreja primitiva. Paulo é a igreja de Deus aqui na terra. Tanto eles como os outros apóstolos. E como nós também. Nós somos a igreja, irmãos. As pessoas vão ver luz em nós. As pessoas vão ver oportunidade em nós. As pessoas vão pedir uma palavra a cada um de nós. Então Paulo disse que nós temos que estar pronto, preparado para quando alguém pedir uma palavra, temos nós como responder. Mas aqui nós vamos entender porque quando Deus me chamava para mim orar, pedir, falar para a igreja, e eu vim entender que o Ceará, naquela revelação, o Ceará era o mais sujo, o Ceará era o que estava mais na lama, o Ceará era o que estava escorrendo pelas grades, pelo esgoto.
O Ceará, ele está precisando da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui nesse Ceará, nós estamos vendo, mas nós não, se olharmos de cima, nós vimos para dentro, nós vimos a podridão. Deus tem visto como é que está a podridão nesse Ceará. E Deus pediu para que eu clamasse. E tem mais coisa que eu vi, não tem mais coisa que vai ter intervenção celestial. Digo para o irmão que já disse aqui, vai acontecer uma intervenção celestial na Terra, no nosso planeta. Porque Deus revelou. Por isso que eu estou pedindo para os irmãos orar. Ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelo povo. Porque Deus precisa que nós levamos o clamor para Ele entrar com a intervenção. Ele vai intervir, Ele vai entrar, Ele vai vir fazer algo nesse país. As pessoas não acreditam. Mas vão ver. Porque Deus mostrou. Olha aqui. Aqui essa passagem Deus colocou falando de oração. Oração de Paulo pelos fiéis, pela igreja. Então Paulo, ele foi chamado para orar por quê? Porque a igreja estava correndo risco, a igreja estava em perigo. Quando nós falamos em oração, nós falamos de chegar diante de Deus, eu me sento aqui, Senhor, eu vim falar contigo, porque eu quero intervir, eu quero trazer a Ti um pedido pela minha casa, pela minha moradia. Que seja nós aqui subindo e falando, Senhor, nosso país está sendo engolido pelas trevas. Olha o versículo. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que subimos desse fato, quando nós sabemos que é um fato, e ele supere, Paulo, ele tinha alguém que falava para ele sobre os Colossenses, sobre a igreja, como é que a igreja está passando, se a igreja ama, se a igreja odeia, como é que está aquela igreja, ela está na presença de Deus, a igreja tem amor. Aí Paulo recebeu aquela notícia que os Colossenses, eles estavam convertidos, ele estava no coração, tá, irmão? Botando a palavra para dar fruto. O evangelho que foi pregado, o evangelho que foi escrito, aquela nação, aquele povo daquela época, daquela igreja, os Colossenses, estava ali diretamente com a palavra, e por ele estar cristão, crente, acreditando, estava correndo risco. Aí então Paulo disse que desde que ele soube, naquele momento em que ele soube daquele fato, que ele vai dizer, vós de súplica que sejais cheio do Espírito Santo. Ele Paulo vai dizer aqui, eu estou sabendo que vocês são pessoas cheias do Espírito Santo. Irmão, se eu tenho uma igreja cheia do Espírito Santo, ou seja, aquela igreja fiel, aquela igreja de Jesus, aquela igreja, aí é que eu vou interceder, Senhor, a tua igreja, ela está ali correndo risco, então eu tenho de orar pelo meu irmão, pela minha irmã, eu tenho de orar por todo, para que Deus esteja ali, sempre atento, e sabendo que nós temos amor. Porque se eu orar pelo irmão, porque eu tenho amor, quero ver o irmão feliz. Se eu orar por vocês, eu tenho amor por vocês, quero ver vocês felizes. Porque quando eu intercedo pelo filho meu, é porque eu sinto amor pelo filho meu. Eu tenho a certeza que é eu que vou cuidar, que é eu que tenho, ainda que ele não esteja nem olhando, mas eu estou observando, eu estou cuidando, eu quero ver ele bem, eu quero ver ela bem, eu quero ver ele abençoado, eu não quero ver ninguém batendo, eu não quero ver ninguém destruindo, porque eu sou aquele que foi levantado para me proteger. Paulo, ele foi levantado, aleluia, para que o Espírito Santo estivesse nele e ele amar aquela igreja, os Colossenses. E Paulo disse, desde que eu ouvi falar
eu vou orar por vós. Aí ele disse: não deixando de orar por vós e de suplicar que sejais cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Na hora que Paulo estava querendo que a igreja tivesse conhecimento, o entendimento, e que a igreja vivesse com o Espírito de Cristo. Mas por que Paulo está aqui levando essa palavra? Porque aquela igreja, eles se converteram quando viram o Evangelho, ouviram, aí eles passaram a acreditar e ele estava ali em igualdade com a palavra. E Paulo disse: agora eu vejo que vocês foram acolhidos pela palavra. Aí o que nós temos de entender aqui, irmão? Que precisa dentro do nosso coração, sabe o que? Conhecimento da palavra. Nós precisamos de estar em obediência. Nós precisamos de ter sabedoria. Nós precisamos de ter entendimento. Essa é a palavra que Paulo está dizendo aqui. Eu vou orar para Deus colocar em vocês entendimento, para Deus colocar sabedoria, para Deus colocar conhecimento, porque eu quero ver vocês cheios do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é coisa linda demais. Aí nós estamos aqui, irmão, falando que Paulo ele quer ver a vida de cada um espiritual. Por que Paulo ele se preocupa com a vida espiritual? Porque só quem vai ficar perto de Deus, quem vai ficar com Jesus, morando lá com Jesus, é aqueles que andam com a vida no altar, com a vida espiritual. E a vida espiritual, como é que ela chega em nós? Pela obediência à palavra qual nós ouvimos. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, eu boto ela em prática, aí eu esqueço a vida carnal e passo a viver a vida espiritual. Então a vida espiritual é quando eu amo a Deus, aí eu deixo Deus no meu coração, eu vou dormir, estou lembrando dele, eu vou trabalhar, estou lembrando dele, quando eu me acordar para os olhos me lembro de Deus, então estou apaixonado por Deus, eu me apaixono por Jesus. A minha vida, Paulo disse que a vida dele era Cristo. Paulo dormia com Cristo, acordava com Cristo, andava com Cristo. Aí como era que Paulo não tinha virtude, poder e autoridade? Tinha, porque ele estava alinhado com Cristo. Aleluia. Aí o versículo 10, ele diz assim: e tudo isso com propósito. Tá, irmão? Tudo tem propósito. Se eu venho para a igreja, tem um propósito. Meu propósito primeiro é de adorar ao Senhor. Mas eu tenho um propósito de aprender a palavra e através da palavra orar pela igreja, porque cada um de nós vai ser cobrado. Eu tenho de orar pelos outros. Então Paulo diz: tudo isso como propósito de que possais viver de modo digno. Aí nós temos que ter dignidade, né, irmão? Aí olhando para os irmãos, eu não vou nem dizer para essas pessoas que eles estão errados. Vizinho, eu vejo eles errados. Quando eu vejo uma pessoa que não é crente, eu oro e Senhor, tem misericórdia dessa vida. Trabalho no coração dela para aceitar Jesus. Mas quando eu vejo uma pessoa que ela não tem essa dignidade, porque ela não acolheu, não recebeu. Por quê? Porque falta ensinamento, porque falta palavra, porque falta exatamente a palavra, o conhecimento. Que quando nós lemos, quando nós estamos aqui, vocês estão entendendo o que Deus quer em vocês. Que vocês sejam dignos, que vocês vejam a herança, que vocês tenham uma vida espiritual, que vocês sigam o que a palavra está ensinando, o que Paulo está ensinando, o que ele quer. Como é que é a igreja de Deus? A igreja do Senhor, ela é a igreja espiritual. A igreja do Senhor, ela suporta. A igreja do Senhor, ela fala na hora certa. A igreja do Senhor tem sabedoria para falar. Ela
ela tem ouvido para ouvir, tem sabedoria para falar. A igreja do Senhor tem que estar pronta, porque é o momento que o inimigo vai atacar. Ela tem o revestimento. Sabe por quê? Adão, ele se viu nu, porque ele pecou. Quando ele pecou, ele ficou nu de espírito diante de Deus. Ele teve aquela decepção e vergonha. Aí quando ele viu Deus, ele se escondeu. E Deus disse: Adão, por quê? Onde é que tu está? Ele disse: Senhor, que vim nu. E assim fugir de vergonha. Porque que as pessoas, quando estão carnal, eles têm eleição, afastar de Deus, andam com vergonha, só faz pela carne. Mas quando ele se reveste com o Espírito, onde está a palavra de Deus, em Efésios diz: revestir vós das armaduras de Deus. Vamos se revestir, porque quando nós estamos vestidos espiritualmente, nós temos a alegria de chegar na presença de Deus. Nós sabemos ao momento de chegar na presença de Deus. Eu chego na presença de Deus e me ajoelho, porque eu não vou ter vergonha, eu vou adorar. Só adora os que estão espirituais. Os carnal não adora a Deus, o espiritual adora. Porque os homens na época adoravam. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ele chegou ao ponto de dar a sua vida e adorar a Deus. Ali ele disse: ainda que vocês matem nós na fornalha, nós não se curvaremos diante de você. Se Deus, o Deus que nós servimos, quiser nos livrar, ele livra. E se não quiser, nós adoramos a si mesmo. Ele é o Senhor da nossa vida. Porque, irmão, ele estava ali na altura do Espírito, espiritualmente. E a gente só pode, aleluia, ter a esperança, pode ter força, enfrentar a adversidade da vida, se a gente estiver espiritualmente. Aí Paulo diz: sendo assim, irmão, fortalecidos por todo o poder, segundo a maravilha, as maravilhosas forças da sua glória. Quanto mais Deus perto de nós, mais nós somos fortalecidos. Quanto mais Deus ele faz presença em nós, mais nós somos luz vencedores. Mais nós enfrentamos as lutas, barreiras. Irmão, é tanta notícia hoje que deixa a gente preocupado. Só quem se preocupa assim à toa é quem não tem a convicção, entendimento da sabedoria. Ontem mesmo eu estava lendo a palavra também. Aí meu telefone chegou a mensagem. Quando eu olho, era uma prima minha lá no interior. Eu fico até assim, porque o pessoal quando liga pra gente, para o interior, sempre é notícia, né, irmão? Eu demora, quando eles falam semana falando de costume, mas que ele passa mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí eles ligam assim, a gente fica até preocupado, né? Mas pior que o meu pensamento estava certo, era que uma menina de 21 anos, 22 anos, ela voltou ao pó. É aquela pessoa que diz: eu senti ali, é porque é muito nova, tem uma vivência, tem muito tempo, casou, não deu tempo nem ter filho, já tinha uma enfermidade, uma jovem muito linda, mas estava bem. Mas eu me lembro que eu preguei para a avó dela, no leito, ela estava lá, e a avó dela observou a palavra e eu perguntei se quer fazer uma aliança com Jesus. Ela disse: eu quero. E eu orei ali, entregando ela a Jesus, ela morreu depois. Aí depois veio o filho dela. Eu não tive contato com ele, mas ele foi aqui, mas eu orei, morreu também. Aí vem agora essa jovem que teve internada, até desde aqui, Deus deu a ela a oportunidade. Ela voltou, passou ainda 1 ano, mas foi enterrada hoje, 10 horas.
Então o que eu quero dizer, irmão, são notícias. Eu recebo, você recebe, qualquer um, nós não estamos dizendo. Nós estamos num mundo que é cheio de surpresa, cheio de notícias. Porque os nossos antes queridos, essas pessoas que a gente ama, eles estão vivos. Tanto o filho, como o pai, como o irmão, como o primo, estão vivos. E quem está vivo aqui na terra está sujeito a qualquer momento ele voltar ao pó. Porque nós temos uma identidade de nascimento, mas nós não temos uma identidade qual é o dia marcante que a gente vai morrer. A identidade marca o dia que nós nasceu tal dia e tal. Mas a identidade depois feita para aquela pessoa que morre é o óbito. São duas identidades. A identidade do vivo é aquela que a gente tira quando nasce, a identidade do morto é aquela que tira quando morre. Marca o dia de nascer e o dia de morrer. Então nós não sabemos, irmão. Por isso nós pregamos a palavra. Nós sabemos qual é a volta de Jesus, qual é o dia que ele vai voltar. Mas que nós temos aqui de ver, orar, é porque, irmão, nós precisamos da maravilhosa força de Deus na nossa vida. Nós precisamos da virtude de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter fé para suportar. Nós precisamos de acreditar que Jesus está vivo dentro de nós e que nós fomos chamados por pó. Mas é o cumprimento da palavra. Tu és pó, voltará por pó, mas o Espírito voltará para Deus. Eu quero dizer que aqui, todos nós aqui, nós estamos diante da porta que Deus abriu. Porque a porta do paraíso está aberta para quem está na carne. Mas ela está fechada para quem está na carne e está aberta para quem está no Espírito. Porque, aleluia, qual é a porta que está aberta para nós hoje? É Jesus. João, ele diz, eu sou a porta. Tá, irmão? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, encontrará passagem, entra e vai exatamente ter lugar. Então, sendo fortalecido com todo o poder, segundo as maravilhosas forças da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância. Irmão, nós tem uma palavra chamada constância, nós não sabemos nem a ver o que é, né? Constância é algo que nos dá uma estabilidade de vivência, tá? Ela nos sustenta, a nós viver. É um poder glorioso de Deus, é algo maravilhoso de Deus que nos dá essa força para nós vencer todas essas condições, né? Porque quando nós não temos uma força, uma constância de vivência, a corda se tora e o barco desce para o fundo do poço, né? Mas quando ali está sustentada, ali tem uma coisa que tem força sustentando, então é assim que ele diz que nós podemos aqui ter alegria absoluta e uma constância que é a firmeza do ânimo. A firmeza do ânimo. Porque o crente verdadeiro, ele recebe as notícias, mas ele não fica constrangido. Eles têm força, eles têm ânimo. Jesus disse assim: tem bom ânimo, eu venci, vós vencerá. Então, se tiver em nós essa maravilha, qual Paulo ele pede para nós ter essa constância maravilhosa, essa firmeza maravilhosa, esse ânimo no Senhor, a gente, em meio de dificuldade, sabe o que nós servimos, irmão? De força para aquelas que estão fracas. Nós ajudamos aqueles que precisam. Nós falamos forte. Falar forte não é uma palavra, falar forte é uma palavra segura, uma palavra que fortalece aquele que está fraco. Então, quando nós temos ânimo, nós levamos o ânimo para outra pessoa, o ânimo para aquela família. Está desesperada? Tenha calma, se tranquilize. Há saída, há momento que você está passando, mas vai chegar o momento que você vai sorrir. Por quê? Porque nós já passamos por isso.
E hoje nós temos uma constância, hoje nós temos uma força, hoje nós temos ânimo. E nós podemos, que nem Paulo, falando para toda aquela igreja: quero que vocês exatamente estejam com a vida espiritual bem elevada. Vou orar pelos fiéis, vou orar para a igreja, vou orar pelos irmãos e pelas irmãs. Por quê? Porque eu quero ver vocês cheios do Espírito Santo, cheios da graça. E sendo assim, vocês estão com o passaporte, né, irmão, que pode entrar no reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Então nós estamos vendo que diz: dando graça ao Pai, que nos tornou digno. Digno de quê, irmão? Digno de participar. Deus nos tornou digno, irmão, de participar do seu reino, reino de luz. Por quê? Porque nós estávamos lá nas trevas, caídos. Aí o que ele fez? Deu seu filho. Todos nós caídos. Aí Jesus bota no nosso meio a constância forte, a luz forte. Aí diz ali: tá aí, olha, é você se agarrar, é o barco, entre no barco, sustente nele, se firme nele. Quando a gente entra nesse barco, a gente suspira. Quando nós aceitamos a Jesus, nós suspiremos e dizemos o quê? Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, porque tu enviaste o seu Filho amado. E essa é a porta para nós entrar no reino do céu. Essa é a porta. Aí nós damos graça. Que é dar graças a Deus é nós ter gratidão. Graças a teu Pai, muito obrigado pelo teu filho. Porque eu estava morrendo lá no mar da escuridão. Eu estava morrendo lá no meio da lama do charco de lodo. Aí de repente, quando brilha aquela luz lá no fim do túnel, e aquela luz chamada Jesus, aí eu me apego com ele e subo das profundezas para o reino de Deus. Então aqui dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus. Qual é a herança dos santos no reino de Deus? O que os santos vão precisar no reino de Deus? Da árvore da vida. A herança dos santos é a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Jesus. Quem é a vida? É Jesus. E nós temos essa chamada para nós ser herdeiro. Aí quer dizer, o que é herdeiro? É porque o Pai é tão maravilhoso com nós que Ele enviou para nós Jesus. Jesus morreu e disse: agora vocês são meus herdeiros. Está aqui escrito: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, vai ser participante da árvore da vida. Então nós somos herdeiros, porque Ele nos chamou, Ele nos deu a vida eterna, e nós somos agora dignos de entrar no reino da luz, dignos de entrar no reino de Deus por porta chamada Jesus. Então vamos ver a supremacia, a suprema pessoa, porque aqui hoje as pessoas do nosso país falam tanto na faculdade do Supremo Federal, né, irmão? Quando fala do Supremo, a pessoa fica logo cabeça baixa, porque o Supremo é a última corte, né? Não tem, se a pessoa recebeu a pancada dele, não tem mais braço para calmar a dor, né? E outra até que vai, da primeira, segunda, terceira, quarta, mas chega na Suprema, não tem. Então aqui nós temos um Supremo chamado Jesus de Nazaré. Pode se levantar quem se levantar, não tem quem tire nós das mãos dele. Paulo disse que nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem a angústia, nem a dor, nem a maldade, nem a perversidade, nem a fome, nem a peste, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Ele é supremo, aleluia, Ele é o maior, Ele é a autoridade. Aí o que acontece?
Ele nos resgatou do domínio. Quando fala domínio, fala do domínio das trevas, fala de todo o poder do diabo. Ele nos resgatou, versículo 13, ele nos resgatou do domínio das trevas, domínio das trevas. Então, quando nós estamos nesse versículo, Paulo falando que nós fomos resgatados das mãos do diabo, do poder do diabo, onde ele estava, porque lá no mundo as pessoas estão sob o domínio das trevas. Mas aqui nós entendemos que Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde, irmão? Para o Rei da Luz. Aí eu digo, Jesus, muito obrigado. Não vou trair meu Jesus, não vou trair meu amigo, meu companheiro, meu Senhor, meu mestre, meu pastor. Não vou trair. Por quê? Porque Ele é o meu pastor, e o meu pastor cuida, o meu pastor renova, o meu pastor me faz eu andar em feliz pace, o meu pastor me leva a águas tranquilas, Ele refrigera a minha vida, e ainda me ama e me coloca ali uma grande proteção divina, porque Ele disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme, que livra e protege. Aí, irmão, quando Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, e fala aqui, aleluia, que nós temos o dever e tem no nosso coração o prazer de orar. É o prazer de orar por vocês. Por quê? Porque vocês são da minha mesma pátria. E eu não posso ver outro de outra pátria estrangeira machucando vocês. Aí eu chego diante do presidente da minha pátria e digo: olha, tem patriota sendo machucado. Quem é? Fulano. Eu peço, porque os patriotas são todas ovelhas, ovelhas de Jesus. Aí tu acha que Jesus vai deixar os inimigos machucar as ovelhas dele? Então Paulo está dizendo aqui que ele nos resgatou. Irmão, quando Paulo fala resgatar, aí eu levo uma interpretação de dizer: olha, nós estávamos na vitrine, lá nas mãos do inimigo, sendo vendido, sendo leiloado, sendo destruído. Aí Jesus chega. Aí ele: quanto é o preço dessas ovelhas? É o sangue. Então eu vou lá e derramo meu sangue por elas e eu compro. Não é com ouro e nem é com prata. Olha a importância, olha a sua importância. Você é comprada pelo preço de sangue. Aí Jesus aqui, o sangue de Jesus já é levador, né? Nós dentro do sangue ele transporta lá das trevas para o Rei da Luz. O sangue de Jesus é aquele que passa por cima de nós e faz uma purificação. O sangue de Jesus é aquele que justifica todos nós. Era condenado, agora você foi absolvido e agora você entra no reino da luz. Então é chamado aqui, foi transportado para o reino do seu filho. Quem é seu filho? Seu filho amado. O filho amado. Irmão, quando eu vejo Paulo falando Jesus, o filho amado, aí tu está dentro de Jesus, tu também é amado de Deus. Aleluia. Né, irmão? Porque os amigos de Jesus também é amigo de Deus. Os filhos de Jesus também é filho de Deus. Os que são companheiros de Jesus também é companheiro de Deus. O Evangelho que qual fala de Jesus vem trazendo a chamada para nos acolher e levar das trevas para o reino de luz. Eita, Paulo, está nos alegrando demais com essa mensagem, mostrando que Jesus ele é o supremo. Irmão, pode se alegrar, o diabo fica longe de vocês.
fica olhando, ele nem olha, porque Jesus disse assim: olha, preste bem atenção, eu sou a luz do mundo, quem tiver em mim estará na luz. E o diabo não pode olhar para a luz, irmão, ele é treva, ele não pode ver luz. Quando ele vê o crente, ele fecha os olhos, quando ele vê o crente, ele baixa a cabeça. Agora, quando o crente fica despercebido, se instrui com o pecado, aí o diabo entra, que nem entra uma faca na melancia. Aí lá dentro ele vai contaminar, porque a cobra só engole depois que o veneno contamina, depois que a vítima fica ali hipnotizada, a cobra vai engolir. Mas quando o soldado está ferido, ele luta, ele está na batalha, porque o soldado ferido, ele tem que lutar, ali tem, aleluia, a vontade de viver, a vontade de entrar no céu. Crente ferido tem que pedir, aleluia, ao Senhor Jesus, que sabe, que dê força, que dê ânimo, que dê a Ele a vontade e a alegria da salvação, porque nós estamos na batalha, nós estamos numa guerra. Muitas vezes nós somos feridos, mas nós não somos vencidos. Nós somos feridos, mas Jesus vem, Ele sara. Nós vemos na batalha, nós pegamos as nossas armas, a arma da fidelidade, a arma da palavra. A palavra, ela tem que estar no nosso coração. Nós temos que pegar o revestimento do poder de Deus, para que nós possamos resistir o mal, resistir as trevas dos dias maus. Aí, irmão, eu vou fazer uma oração com os irmãos, e Deus pede que nós façamos uma oração. Você coloca a sua família, você coloca as pessoas que você ama. Se nós colocarmos que nós vamos amar toda a igreja, mas Deus vai responder a nossa oração. Ele não deixa nenhuma oração do fiel, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem seu efeito. A oração do justo tem seu efeito. Ele é a redenção, a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Irmão, quando eu olho assim, eu vou interpretar, quando a gente deve, né, a gente não quer nem passar perto daquele que a gente deve, né? Ele olha e pensa que está cobrando, né? Não é verdade? Então, quando o crente está no pecado, é por isso que ele fica vulnerável para o diabo cobrar. Mas quando o crente se sente aqui, olha, com a redenção, por meio do sangue de Cristo, e o seu pecado foi perdoado, quando ele abre os olhos e olha, o diabo cai por terra. Porque o sangue de Cristo perdoou, pagou a minha conta. Então, pega agora, irmão, a força, essa graça. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você já confessou Jesus, você é o Filho de Deus. Você recebeu João capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que professou, aquele que creu, professou, recebeu o poder de ser filho. E os filhos de Deus, eles são respeitados. Começa as trevas respeitando, porque ao nosso redor há luz, ao nosso coração há o amor, e o amor de Deus, ele é maior do que todas essas trevas. Uma palavra de um justo há um efeito dominó muito grande. Aleluia! A palavra do justo, e nós vamos se considerar justo porque nós aceitamos a Cristo, e o sangue de Cristo, ele passou sobre a nossa vida, e nós fomos perdoados todos os nossos pecados, e nós não temos mais dívida. Não sei se pega o cartão da carne e passa de novo confiado, que é a vontade de fazer, né, irmão?
Adão, ele tinha um cartão que ia todo dia na loja celestial. Mas o diabo deu um cartão a ele, Adão foi expulso do jardim. Estão mostrando a primazia, a suprema pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto ele foi criado, ele criou todas as coisas no céu e na terra. Então Paulo, ele está alegrando aquela igreja, como eu estou alegrando o coração de vocês. Eu estou lendo aqui o direito que você tem, porque quem te deu essa passagem para tu entrar no céu foi Jesus. Quem é o acusador? Porque Paulo diz, operando Deus, quem impedirá? Eu boto na minha vida isso aí, irmão. Quando se levantam nessas pessoas, demônios, eu digo, cai por terra. Porque tem pessoas, muitas vezes, que quer que a gente acumule com eles pecado. Se achar ruim, eu sou santo. Ai, quer ser santo? Eu não quero ser, eu sou. E a Bíblia prova isso. Por quê? Porque eu sou separado do pecado, das coisas por pecado. Cristo é santo. E eu tenho que estar em Cristo, eu estou em Cristo. Eu acho que se eu tivesse com iniquidade e pecado sem pensar quem acreditava estava em Cristo, estava no mundo. Por que nós suportamos essas coisas, as lutas? Por que nós alegramos com a palavra, o testemunho de Cristo? É porque a salvação está dentro de nós. E há uma alegria, a alegria da salvação. É nós entender que Cristo é a nossa vida. E eu digo novamente, como eu disse com as irmãs que abasteram, eu digo, não se preocupem. Porque a sua maior alegria, quando você sai do outro lado, que a porta está aberta, e Cristo está te esperando. Ele está de braços abertos. Nós saímos desse corpo, aí o corpo vai para o pó, aí ele já está lá com o corpo incorruptível. A gente coloca aí. Então não faz medo, irmão. Por que não faz medo? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Está dentro de você. Todos que aceitam Cristo é selado pelo Espírito Santo. E aquele que sela a carta, não há quem possa desmanchar o selo, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Se ele é o Deus invisível, eu tenho que olhar e eu vejo você. Mas se vier no Espírito, eu vejo lá dentro do teu coração. Deus sabe, ele é invisível. Por quê? Porque vocês olham para mim e vocês vivem o meu exterior, né? Mas não vê quem sou eu lá dentro. E para ver precisa demorar, estar comigo. Ou eu falar como é meu nome, quem eu sou, o que eu quero, o que eu vou fazer. Na minha ação seria, estou te vendo agora. Você está mostrando quem é. E a gente vai vendo quem é as pessoas. E Jesus, irmão, ele não era, como a Bíblia diz, que Jesus não era bonito. Não tinha nem uma formosura. A Bíblia não diz, né? Que alguém pudesse olhar e quer estar com Jesus. Não. Mas quando Jesus falava, as pessoas se apaixonavam por ele, porque a palavra dele contagiava. A palavra dele ia como água dentro do coração. É tanto que os discípulos disseram, quem é esse homem? Quando ele fala, as águas param, a tempestade e o vento se somem e fica tudo na bonança. Quem é ele? É Jesus, irmão. Quando Jesus fala, toda treva tem de sair.
Ele é um Deus maravilhoso. Então eu quero deixar essa palavra e vamos aqui para nós fazer uma oração pelas nossas vidas, pelos nossos compatriotas, nossos irmãos, muitos que estão lá lutando por nós também, porque tem muitas pessoas hoje, irmão, que estão lá em São Paulo, com uma maneira pedindo a Deus, porque nós somos crentes, não é só aqui, nós somos crentes para nós amar todos, que aqueles que querem nosso bem, nós também queremos o bem deles, aqueles que querem exatamente ser felizes, eles oram também para nós também ser felizes. Então, sentir, porque eles são filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus, e Deus tem um amor muito grande por esse país. E nós é quem tem o privilégio de falar para Deus, pedir pelos nossos irmãos, e é muito importante, porque uma oração na época do justo, todo Israel recebia a bênção. É bom, porque nós temos um representante, e o nosso aqui que faz essa representação por nós é o Espírito Santo. Porque Paulo diz, nós sabemos orar, mas o Espírito Santo ele ora por nós com gemido inexprimível. Ele leva, mas é preciso nós ter uma comunhão, uma aliança, e dizer, Espírito Santo, eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, tu é a minha vida, eu preciso de ter esse pensamento no meu coração, eu preciso ter essa visão que o Senhor, Ele é o tudo, eu sou dependente. Sou dependente de Jesus, você é dependente de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Todos dependemos. Vamos ficar viciados por Jesus, né? Aí eu não estou sem Jesus, eu tentei ele para dormir, tentei ele para trabalhar, tentei ele para andar, tentei ele para comer, tentei ele para me fazer tudo. Porque tem pessoas que não fazem as suas necessidades porque não pode sair para fazer. Mas quando Jesus está na vida dele, o corpo fica vigoroso, cheio da graça, de virtude, ele é sarado, ele precisa de Jesus. Não é verdade? Nós precisamos de Jesus. O Senhor é tudo para nós. O Espírito Santo é o nosso redentor, o nosso guia. Sem ele, nós não estaríamos aqui nem respirando. Vamos orar, pedindo a Deus, fique de pé. Vamos pedir a misericórdia e agradecer, porque Ele está atento à nossa vida. Tu é o nosso Redentor, soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu usaste o teu Filho, o apóstolo Paulo, inspirado para escrever essa palavra, para nós hoje entender e compreender que nós somos dependentes de Cristo, que nós carecemos sim da tua misericórdia, que nós estamos aqui conhecendo a tua palavra, conhecendo o teu amor, como ele é bom, ele é virtude na nossa vida. Queremos, Pai, levantar as nossas vozes em súplica pela tua igreja, por teus servos, onde eles estiverem, ali em São Paulo, em Brasília, nesses estados, nas igrejas, aqueles que professaram o teu nome, estão passando por dificuldades, estão passando muitas vezes pela prova, mas o Senhor, tu é o pastor de todos nós. Eles estão lutando porque eles têm o amor,
eles têm a fé, têm a vontade de ver o seu povo sorrindo, os seus filhos sorrindo, os seus parentes sorrindo, os seus vizinhos sorrindo, as nossas crianças sorrindo. E só dependemos, Deus, de Ti, para que tudo isso aconteça, que o Senhor esteja na nossa vida, agindo de dia e de noite, repreendendo os principados, as potestades, os espíritos que são dominadores, que habitam nas regiões celestes. Aquele, Senhor, Cristo Jesus, que a Bíblia fala, Ele quebra o arco, Ele derruba as barreiras e as muralhas. Ele vai buscar, lá onde estiver, na profundidade, Ele estende a mão, vai buscar aquele fraco, caído, Ele vai buscar aquele que não tem nenhuma condição. Ele vai e faz a transportação dele, lá das trevas para a luz. Nós temos um país e colocamos nas tuas mãos os nossos irmãos, o nosso povo, o nosso país, para o Senhor olhar com olhar de Pai misericordioso. Olha para essa nação, Senhor. Estende as tuas mãos, guarda, livra, protege, converte. A tua igreja está em peso. A tua igreja está chorando, pedindo a tua misericórdia. Só o Senhor pode intervir. Só o Senhor pode agir. Só o Senhor pode repreender esse principado, esse domínio das trevas. Só o Senhor. Nosso estado do Ceará, como o Senhor tem revelado esse estado na podridão, mas tu tem muito servo, muita serva dentro desse estado, e nós estamos aqui pedindo a tua misericórdia, que olhe para esse estado do Ceará, que o Senhor estenda as tuas mãos, glória a Deus, e repreenda essas nuvens negras, essas principadas, essas potestades, esses demônios, esses espíritos malignos que estão hoje destruindo a humanidade, porque elas são criadas por Ti, Senhor. Essas almas, essas vidas dependem de Ti, o Estado depende de Ti, o país depende de Ti. Toma nas tuas mãos a nossa autoridade, do vereador ao ministro Supremo. Toca nesses corações, toca nessas vidas. Nós sabemos que tu tem um anzol, nós sabemos que tu tem um prumo, nós sabemos que tu tem uma balança, e que o Senhor é o Deus que assim colocará o prumo nesse país, nesse estado, repreendendo todo este mal, toda perversidade, toda treva, no nome de Jesus, fortalecendo, Pai, a tua igreja. Toma nossos filhos, os meus filhos, os filhos da tua igreja, os teus servos, as nossas famílias, os nossos vizinhos, o nosso povo, do nosso bairro, dos bairros circunvizinhos, onde nós moramos, onde eles moram, que o Senhor Deus pode o freio, que o Senhor repreenda essas trevas, essa principada, essa maldade, essa perversidade, este mal das trevas, em nome de Jesus.
que o sangue de Cristo tem o poder de purificar toda essa nação, toda a igreja, todo o teu povo. Como Paulo intercede e súplica pelos fiéis, nessa noite também eu intercedo pelos fiéis, para o Senhor fortalecer na graça, no conhecimento, para o Senhor dar a eles a alegria da salvação em seus corações, porque a morte está agindo direto, mas nós pregamos o Evangelho da paz, o Evangelho da renovação, da restauração, o Evangelho que leva o homem velho a ser uma nova criatura, que tenha fruto, que seja essas almas, essas vidas apoiadas pelo Evangelho da paz, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que aqui se encontra. Eu entrego eles nas tuas mãos e todos os seus familiares. Eu entrego eles, meu Deus, porque tu é o pastor de todos nós. Tu é o guardião das nossas vidas. Tu é aquele que acampa o anjo ao nosso redor. Aqui nós vivemos com amor ao Evangelho, porque o Senhor derramou sobre o nosso coração esta paz, esta alegria, essa dádiva descendo do alto do Pai das luzes. E que nós possamos, Pai, cada dia, nós assim pensar, assim viver e assim ver, ter uma vida bem elevada espiritual, crendo no Senhor Jesus, lembrando o Senhor Jesus, pensando no Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus, amando Ele de todo o nosso coração, porque é assim que nós deveremos agir, ser digno assim de entrar no reino da luz. Abençoa, Pai, o ouvinte, esta alma, esta vida, derrama sobre o coração dele esse prazer, esta alegria, esta graça, derrama no coração dele, no coração dela, essa virtude maravilhosa descendo do alto do Pai da Luz, assim acolhendo, abençoando, transformando, libertando, que ele tenha um prazer de vivência diante do Senhor, porque tu é o Deus que cuida e guarda e protege todos nós. E nesse domingo, mais um dia de paz, mais um dia abençoado, mais um dia de proteção aconteceu e vai acontecer. E assim, em nome de Jesus, eu entrego toda a nossa vida, toda a nossa família, todo o nosso povo, todo o nosso lar, toda a nossa cidade, nosso estado, nossa comunidade nas tuas mãos, em nome de Jesus. E assim, Deus, a tua misericórdia nos alcance todos os dias, em nome de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no nosso coração todos os dias. Diga amém. Amém. E assim seja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vai estar sempre orando, viu? Diga essas cadeirinhas aí, vão voltar aí também. Cadeirinhas são reservadas, né? É, reservado.